Quero esclarecer uma coisa aqui antes de começar a pregar. Assim, eu estudo Bíblia há 25 anos. E você sabe muito bem que os católicos são muito relaxados com a Bíblia. E por causa do meu conhecimento bíblico, eu acabei conquistando muitos irmãos evangélicos que passaram a me seguir, a me escutar. Eu já preguei evento onde foi uma van inteira de evangélicos, foi pastor me conhecer. Então eu sou muito respeitado também no meio evangélico por causa do meu conhecimento bíblico. E graças a isso eu fiz muitos evangélicos voltarem para a igreja católica, por causa da pregação da verdade, do fundamento bíblico de tudo aquilo que eu prego sobre a igreja. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a pregação de hoje vai parecer que eu estou ofendendo ou provocando os protestantes, mas não é. Se eu não puder defender a minha fé dentro da minha igreja, eu vou defender aonde? Então, em alguns momentos, quem tiver veneno protestante vai se incomodar, porque vai parecer que eu estou cutucando. Não estou. Eu só estou defendendo a minha igreja. Quem quiser me ouvir, me dá um sorriso de novo e mais uma salva de palmas para Jesus. Abre comigo, por favor, Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26. Pergunta para quem está do seu lado, cadê a Bíblia? Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26, acharam? Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, pronunciou a ação de graças e deu-a, dizendo: bebei todos dela, porque este é o meu sangue da aliança, que se derrama por todos para o perdão dos pecados. Eu vos digo que daqui em diante não bebereis mais desse produto da videira, até o dia em que o beberei convosco no reino do meu Pai. Palavra da salvação. Dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor. É claro que se Jesus se encarnou e se tornou 100% homem em tudo, menos no pecado, Jesus também tem sentimentos. É por isso que o menor versículo da Bíblia é Jesus na casa de Lázaro e Jesus chorou, porque Jesus tem sentimento. E é bonito São Paulo escrever aos Filipenses dizendo que mesmo Jesus sendo Deus, aleluia, ele não se usurpou de ser Deus, mas abriu mão da sua condição divina para viver 100% a vida carnal, exceto pecado. Fecha aspas. Então nós estamos agora na quinta-feira santa. Se Jesus é homem e ele tem sentimentos, ele amanhece e não consegue tomar um café da manhã. Há um misto de sentimentos no seu coração. Jesus está ansioso. Ninguém sabe o que ele vai fazer durante o dia, mas ele já deu a ordem: procure uma casa e prepare a Páscoa, porque a gente vai se encontrar hoje à noite. São João, tentando explicar os sentimentos do coração de Jesus, disse: tendo amado os seus, os amou até o final. São João está dizendo que Jesus está num misto de paixão, amor, melancolia, saudade e despedida ao mesmo tempo. Quando chega na hora da ceia, ela que é narrada em 4 capítulos de tanta coisa que aconteceu em aproximadamente 2h30, 3, Jesus começa a ceia dizendo: eu desejei ardentemente
comer essa Páscoa com vocês. Jesus está apaixonado, o seu coração está disparado, e é por isso que João na ceia vai escutar esse coração desgovernado de amor, de paixão. Jesus chega na ceia não cabendo em si mesmo de tanto amor. E é por isso que o que ele vai fazer agora na ceia, a igreja vai chamar de Tríduo Pascal. Quinta-feira, paixão. Sexta-feira, morte. Sábado, ressurreição. A maior festa do cristianismo é paixão, morte e ressurreição. Quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo. Por isso que Semana Santa não é dia de pescar, Semana Santa não é dia de ir pra roça, Semana Santa não é dia de ir pra praia. Semana Santa é pegar a mochilinha e se mudar para sua paróquia para viver a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo inteiro para entre céu e terra nesses 3 dias chamados de tríduo ou liturgia pascal. Quem me ouve, diga amém. É claro que o fundamento de tudo isso é: Jesus morreu e ressuscitou. Só que nesses 3 dias dos 7 sacramentos, diga amém, ele instituiu 3. Hoje aqui na quinta-feira santa, ele vai instituir o sacramento da ordem, ele vai dar o seu sacerdócio para a igreja em persona. Ele também vai instituir o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa. A primeira missa celebrada no universo foi a quinta-feira santa, aleluia. E na ressurreição do sábado, ele vai visitar os seus, vai soprar sobre ele e vai dizer, João capítulo 20, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles a quem vocês reterem os pecados lhes serão retidos. Na ressurreição, ele completa o tríduo, inaugurando o sacramento da confissão ou da reconciliação. Fala para quem está do seu lado, seja feliz por ser católico. Abre a sua boca, fala para quem está do outro lado, seja feliz por ser católico. E pode aplaudir, viva a igreja católica. Não, essa aí foi palma de protestante. Eu falei, viva a igreja católica, apostólica, Vamos começar. Fala para quem está do seu lado, prepara o seu coração. Tá. Nós começamos falando ontem de Mateus capítulo 16. Então Jesus chama Pedro e pergunta, o que andam dizendo aí a meu respeito? Ué, tem gente dizendo que o senhor é Elias, João Batista, um dos profetas. Tem até alguém dizendo que o senhor é um do Antigo Testamento que ressuscitou. E Jesus falou, tá, e vocês, os meus 12, você, a minha igreja, acha que eu sou quem? E Pedro falou, tu és o Cristo, o Messias, o ungido, Filho de Deus vivo. E Jesus disse, que alegria, Pedro, Pedrão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mas tem um detalhe, tudo aquilo que essa igreja liga na terra, liga no céu, e tudo aquilo que ela desliga na terra, ela desliga no céu. O nome teológico disso é sucessão apostólica. Repete comigo. De Pedro, no primato, de Mateus 16 até Francisco, 266 papas. E a chave de Pedro é passada para o outro, que é passado para o cardeal, que é passado para o seu bispo lá em Prudente, que é passado para o padre que acabou de celebrar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir numa ordenação sacerdotal. Chega um momento que a autoridade em nome da igreja unge as mãos do padre e amarra com uma fita que normalmente é vermelha, simbolizando o Espírito Santo, e segue a missa.
E o padre vai ficar uns 20 a 25 minutos dentro da missa com as mãos amarradas. Fala para quem está do seu lado, mas já está ungida por dentro. Não, a boca você pode abrir, pelo menos. A Bíblia você não trouxe. A boca pode. Fala para quem está do seu lado, as mãos já estão ungidas. Eu imagino o coração desse padre por 25 minutos. Ele está sentindo cheiro de Roma. Ele está sentindo cheiro de papa. Começa a cantar a ladainha de todos os santos, alguns cânticos em latim. Ele vê o clero inteiro na ordenação. A alma dele está palpitando. Ele estudou 7, 8, 9, 10 anos, foi perseguido, chorou, sentiu saudade, perdeu pessoas. E se a mãe dele é viva, ela vai receber o presente. Se não, alguém vai receber o presente de desatar essa fita. E quando alguém desata essa fita e ele faz assim com as mãos, tudo aquilo que ele ligar na terra, liga no céu. Tudo aquilo que ele desliga na terra, desliga no céu. Porque ele acabou de receber a sucessão apostólica. A chave de Pedro acaba de ser colocada na alma e nas mãos desse neo-sacerdote. A partir de agora, ele nunca mais vai ser alguém qualquer. Portanto, um padre não é alguém qualquer. Você é alguém qualquer. O sacerdote não é. Tanto é que São João Maria Vianney, o patrono do sacerdote, diz que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. É persona, é Jesus na Santa Ceia, dizendo, Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada e eu dou a vocês. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 378, diz que todo o colégio apostólico recebeu essa chave petrina, essa autoridade espiritual. Quando terminar essa Santa Missa, isso é tão forte que a doutrina católica diz que se você participar da primeira missa celebrada por esse padre que acabou de se ordenar, você recebe indulgência, porque a partir de agora ele nunca mais será alguém normal. Tu serás sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Viva a Igreja Católica! Sem querer ofender, não dá para comparar um padre com um pastor. É humilhante. Fala para quem está do seu lado, há um abismo de comparação. Fala para quem está do seu lado. Vamos fazer um teste. Você pega um copo d'água e coloca em cima do altar e fala, pastor, ora na água para nós. Ele vai orar dia e noite. E você vai tomar água com oração, mas ela nunca será água benta. Porque pastor não tem sucessão apostólica, não tem autoridade petrina para abençoar água. Aí você fala, dá licença pastor, padre, abençoa essa água para mim. Pelo ministério que a igreja me concede. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Essa água não pode mais ser jogada fora, porque ela agora é um sacramental. Aonde que ela encostar, abençoou. É fonte de cura, libertação, e até os demônios batem em retirada. Porque a água é benta? Não, porque é o poder da Igreja Católica Apostólica Romana que entrou dentro da água. Tira o copo d'água e pega um crucifixo. Pastor, comprei esse crucifixo imprudente, abençoa para mim. É claro que ele vai dizer que ele não acredita na imagem,
que o nosso Deus está vivo, não está morto, porque Ele não tem poder de abençoar o crucifixo. Aí você fala, então dá licença por favor, padre, abençoa o crucifixo que eu acabei de comprar. Pelo ministério que a igreja me... Faz comigo a mãozinha e diga, sucessão apostólica. Faz a mãozinha, olha para quem está do seu lado e fala, sucessão apostólica. Você acha que a cruz por si só, ela tem todo o poder só porque ela é uma cruz? Porque quando o Padre abençoa, a autoridade da igreja é derramada sobre a cruz. E é por isso que pode ser a barata, a cara, com Jesus ou sem Jesus, de madeira, de porcelanato, de acrílico, de cristal. Há uma unção sobre aquele crucifixo, que o Código de Direito Canônico chama de sacramental. O que é sacramental? Os poderes da igreja é colocado agora nesse crucifixo que você acabou de comprar. A mesma coisa acontece com uma imagem de santo. Comprou, pode ser bonita, olho de vidro, mas é gesso. Se cair e quebrar antes de ser abençoado, a gente fica triste. Mas é gesso. Mas quando você fala para o seu padre, abençoa para mim a imagem que eu acabei de comprar, aí não é mais gesso, agora é sacramental. Então é presença. Sacramental é presença de Deus, é unção de Deus, é simbologia de Deus. E está aí a raiva da igreja protestante, porque não tem poder de orar na água, não tem poder de orar na imagem, não tem poder de orar no sacramental, não tem poder de orar no sal, não tem poder, não tem, por quê? Porque não tem sucessão apostólica. A chave de Pedro foi rompida quando Martinho Lutero rompeu com Roma. Quando rompeu com o Papa, tanto é que o sacerdote usa a casula que representa a sua comunhão com Pedro, com 266 Papas, com Francisco, com Roma na Itália. Há uma sucessão, uma autoridade, um poder. Então seu padre não é alguém comum. É por isso que fala mal de padre é pecado, porque você está metendo a língua no ungido do Senhor. E se alguém disser aí, porque padre é humano igual eu, comedor de farinha, não, você é comedor de farinha. O teu sacerdote é persona. Quando ele abençoa é Cristo, quando ele consagra é Cristo, quando ele absolve é Cristo, quando ele unge é Cristo. E as portas do inferno não conseguirão sofrer a pressão da autoridade que a igreja colocou sobre a terra. Pode aplaudir, é isso. Então, a pessoa que larga a igreja católica para começar a frequentar uma igreja de esquina com ar-condicionado, onde antes foi mercado que vendia fruta e agora a igreja, precisa apanhar na cara. Talvez foi por carência, porque me abraçaram, porque me visitaram, porque me amaram, porque me acolheram. Já preguei sobre isso ontem. Igreja não é lugar de colocar ninguém no colo. Carência afetiva se cura comprando um ursinho carinhoso e dormindo abraçado. Compra um ursinho panda, daqueles do parque, daqueles que você paga R$5 para jogar um negocinho e ganha um urso. Aquilo cura a carência. Porque na hora que eu mais precisei, o meu padre não visitou. É claro, a paróquia tem 20 mil habitantes. Se ele ficar 10 anos na paróquia, não consegue ir na casa de todo mundo. Mas você estava carente e precisava de um abraço. Aí um pastor que tem 150 fiel foi na sua casa no mesmo dia, porque ele é atencioso? Não, porque a igreja dele é desse tamanho. E como você não queria, não era o sacerdote, você queria era um abraço, um beijo, uma visita, uma palavra amiga, você queria era um urso panda no momento da dor, da tristeza, da carência. Aí você eu agora virei protestante, eu sou evangélica, imagem não presta, padre não presta. Não, fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara, fala para quem está do seu lado.
Pergunta para quem está do seu lado, você está vivo ou você morreu? Não, porque o povo de ontem estava melhor. Eu acho que saiu um povo e chegou um outro, morreu. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo o que esse cara está falando ou você não está entendendo? Faz a mãozinha comigo, como é que chama? Sucessão apostólica. Cadê a mãozinha? E aqui eu quero que você entenda, eu estou pregando para gente inteligente, diga amém. O seu padre tem que se converter? Tem que se converter. O Código de Direito Canônico diz que o padre também tem que se confessar todo mês com outro padre. Você sabia disso? Sim, o padre também peca, também tem que se confessar. O seu padre tem que rezar o texto, tem que rezar o breviário. Sim. Tem que cumprir as orações dele? Tem que fazer adoração? Tem que escutar a pregação? Tem que mudar o caráter dele? Tem. Por isso que Nossa Senhora em Fátima, Lourdes, La Salete, Garabandal, Medjugorje e Guadalupe disse que muitos sacerdotes vão para o inferno. Por quê? Porque não vai ser salvo só porque ele tem sucessão, não. Ele tem que ser santo também. Mas agora entendo o que eu vou falar. Ainda que ele não seja santo, que não tenha oratória, que não pregue bem, que seja um cavalo, não depende da vida pessoal do seu padre as coisas que são administradas na igreja, porque não tem a ver com o jeito nem a personalidade dele, tem a ver com os poderes que a igreja colocou nele. E é isso que a gente não entende. Qual que é a diferença do padre que coloca 5.000 pessoas numa missa de cura e libertação e do padre de 90 anos que celebra na capela do hospital, que ninguém entende nada que ela fala? Nenhuma diferença. A diferença é que o povo gostou do padre da multidão porque ele ora em língua, porque ele fala bem, porque o ministério é legal, porque proclama cura. Mas aqui eu não estou falando sobre a pessoa do padre, eu estou falando de sacerdócio. O sacerdócio do padre Marcelo Rossi tem o mesmo valor do que o sacerdócio do padre de 190 anos que celebra meio-dia na capela do hospital. Sacerdócio não depende da pessoa. A igreja coloca nele o poder. O nome disso é sacramento da ordem. Você está me ouvindo ou não está me ouvindo? Eu vou repetir. Então, seu padre tem que se converter? Tem que se converter. Ele tem que se confessar? Ele tem que se confessar. Ele tem que fazer jejum? Ele tem que fazer jejum. Ele tem que fazer penitência? Ele tem que fazer penitência. Ele tem que rezar rosário? Ele tem que rezar rosário. Ele tem que se consagrar a Nossa Senhora? Ele tem que se consagrar a Nossa Senhora. Uhul! Mas não é por isso que ele é melhor ou pior, menos ou mais sacerdote. Eu quero que você entenda aqui, Santa Ceia. Jesus colocando os poderes da igreja na alma e nas mãos do seu padre. Fala para quem está do seu lado, o seu padre não é alguém normal. Eu achei horrível, abre a boca para me ajudar. Fala para quem está do seu lado, o seu padre não é alguém normal. Fala para quem está do outro lado, o seu padre não é alguém normal. Fala para quem está atrás de você, o seu padre não é alguém normal. Fala para quem está na sua frente, o seu padre não é alguém normal. Não é. Alguns místicos da igreja tinham uns pensamentos e umas falas malucas. Olha o que uma santa falou. Se aparecer diante de mim um anjo e um padre, eu vou ajoelhar diante do padre. Porque anjo não pode nem me absorver, nem consagrar e nem tem unção nas mãos. O meu padre pode. Então entre o anjo e o padre, eu beijo a mão do padre, não do anjo. Deixa que eu mesmo aplaudo. Eu vou repetir para ver se você aplaude sozinho. Porque eu me senti agora pregando igreja de crente, tá? Porque se uma pessoa sair de Epitácio para ir lá em Minas falar umas coisas dessas, eu já estava tacando cadeira para cima, correndo na igreja, eu já estava louco. Eu vou repetir. Quem falou isso foi Santa Gorete, Santa Catarina de Sena. Eu também não tenho obrigação de saber tudo, não.
Ela disse: se aparecer na minha frente um anjo grandão, bonitão, 3,5 metros, São Miguel Arcanjo, e meu pároco, eu vou beijar e abraçar o meu pároco, porque o anjo não tem a capacidade de fazer aquilo que o sacerdote da minha paróquia pode fazer por mim. Outra santa, Santa Brígida, acho que vou lembrar. Ela diz: embora eu sei que se o padre não se converter, ele também pode ir para o inferno, eu não acredito essas mãos que consagraram a Eucaristia entrando no inferno. Eu acredito que de duas uma, ou ele entra e as mãos ficam para fora, ou o anjo vem com a espada e corta os pulsos dele. Porque uma mão que consagra e absolve não tem cacife para entrar no inferno. Viva a Igreja Católica! Alguém está me ouvindo? Pergunta para quem está do seu lado: está tudo bem? Está vivo? Está tudo tranquilo? Beleza. Vamos mudar de assunto, senão da meia-noite eu tenho 3 coisas para falar, estou na primeira. Então você já entendeu muito bem o que é sacerdote, amém? Não vem comparar pastor de igreja protestante com padre, não. É desleal a comparação. A partir de hoje, não fale mais mal de padre, nem piadinha de padre. Ame o seu padre. E se ele não é tudo aquilo que deveria ser, se a gente colocar o joelho no chão e começar a jejuar por ele, ele vai ficar muito bom. Mas ainda que ele não fica bom, ele é sacerdote. E se você entrar na missa em pecado, você não pode comungar. E se ele entrar em pecado, a consagração acontece. Porque você é alguém normal. O seu padre não é. Leva bolo com água benta para ajudar ele. Reze por ele. Quem sabe se levanta aqui nessa noite pessoas que vão acordar às 3 da manhã para rezar pelos sacerdotes. Quem sabe Jesus vai começar a acordar pessoas no meio da madrugada para rezar pelos seminaristas. Não fale mal, não critique. Se você não pode ajudar, cala a boca e reza. E aqui é uma opinião minha, tá? Eu estou 25 anos na cozinha da igreja. Sem muito mimimi com o padre, tá? Respeito. Daqui a pouco o padre chama Carlos Alberto, todo mundo está chamando de Carlinhos, Cacá, K, C. Já começa a tratar por apelido. Muita murrinha e casa paroquial. Pega a sua pizza, vai comer na praça. Nada de pegar pizza e caçar casa de padre, vai encher de gente até meia-noite comendo pizza, não. Casa de padre é lugar reservado. Sem mimimi. Porque na hora que estoura a pedofilia, todo mundo senta o pau. Mas fica cheio de jovenzinho maçando barro na casa de padre. Vá para sua casa. A hora que aparece um escândalo que o padre arrumou uma mulher, todo mundo: eu sabia que era safado. Mas o que tem de mulher caçando beirada de casa de padre, vai caçar sua casa, vai caçar o que fazer. Respeita o seu padre. Eu tenho amigos padres no Brasil inteiro. Me sinto orgulhoso que muitos deles escutam minhas pregações. Eu já ajudei muito padre em crise. Mas é triste você estar no Nordeste, num calor desgraçado. Num sábado à noite você perguntar: padre, o que é mais difícil ser padre? Ele diz: o sábado à noite,
Porque a gente celebra a missa, todo mundo vai embora, e a gente chega a essas mensagens aqui, lê aqui. Ai, padre, está tão calor, pensei em te fazer uma visita, que tal a gente tomar um sorvete? Falei, padre, bloqueia, é Satanás de lingerie querendo te abraçar. Eu tenho amigos padres que recebem nudes de mulher paroquiana, que senta na primeira fila e abre as pernas. Aí todo mundo, eu sabia que aquele padre era estranho. Então trata ele como padre. Trata o padre, inclusive padre é pai. Trata como se fosse o seu pai. Com respeito, sem apelido, sem mimimi, sem muita rilia, sem muita intimidade. É ele lá e você aqui. Os vínculos são espirituais. Não são nem emocionais e nem afetivos. É relação de ovelha com pastor. Alguém está me ouvindo? Segunda coisa, saí de sacerdote agora e entrei em confissão. Se a gente ficasse só com Mateus 16, já estava bom. Tudo aquilo que você ligar, liga. Desligou, desliga. Mas aí apareceu um herege, dizendo, mas ele estava falando de algumas coisas, mas não era de pecados. Gente, Jesus é fera. Sabendo disso, quando ele ressuscitou, ele disse, irmãos, deixa eu completar aquela fala que eu dei 7 dias atrás para vocês. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, vão ficar perdoados. E quem vocês não perdoarem os pecados, ficarão retidos. Nesse dia, João 20, 22, Jesus elevou perdão de pecados a sacramento da reconciliação. Só há uma forma de obter de Deus perdão. Fala para quem está do seu lado, se confessando. Espera aí. Pastor, você pode perdoar os meus pecados? E ele vai dizer, está escrito na palavra, primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 8. Aquele que diz não ter pecado é um mentiroso, mas aquele que reconhece o próprio pecado e os confessa a Deus, aí está, fiel e justo, para perdoar os seus pecados e lavar de toda iniquidade. Então ele vai usar o mesmo texto bíblico, que só tem um, é 1 João 1, 8, e vai mandar você voltar para casa, fechar a porta do seu quarto, ajoelhar no pé da sua cama e confessar direto com Deus. Por que ele vai mandar você confessar direto com Deus? Porque ele não tem poder de te absorver. Pergunta para quem está do seu lado, está entendendo ou não está entendendo? E na igreja católica? Olha aqui. E na igreja católica? Os pecados são divididos em 4 grupos: veniais, capitais, graves e mortais. O primeiro grupo, que é o venial, esses pecados são leves, daí vênia, são perdoados no ato penitencial da missa. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, rico em amor e misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Não perdoou tudo não, tá? Só os veniais, os corriqueiros, os pequenininhos, os que não ofendem. A caridade não nos tira da comunhão. Agora, os pecados capitais, os graves e os mortais, a única forma de absorvê-los é confissão auricular. Fala para quem está do seu lado, contar para o seu padre o seu pecado. Tem um outro problema que eu não posso aprofundar, senão eu vou arrumar para a minha cabeça, mas eu vou falar, pelo menos. Eu estou falando de confissão auricular, não estou falando de confissão comunitária. A confissão comunitária é em perigo de morte sob condição. Está todo mundo no barco, o barco está afundando, a gente vai morrer, confissão geral. Está todo mundo no avião, a gente vai morrer, o avião está caindo, confissão geral, sob condição. Condição de que, se não morrer,
cancela e vai confessar individualmente. Então é confissão auricular. Ah, mas eu conheço o padre e eu tenho vergonha. O bacana é isso. Confissão é para sentir vergonha mesmo. Coloca o rabinho entre as pernas. Chega na igreja com cara de cachorro que peidou na igreja e fala: pequei, caí. E ele vai dizer: misericórdia. Você confessa a mesma coisa. Está na hora de você criar vergonha na tua cara. Eu já cansei de falar com você. Você vai entrar na igreja humilhado e vai sair com o demônio humilhado e você liberto. Em nome de Jesus Cristo. Lembra do pastor que não pôde te absorver? Lembra ou não? Aí você chega na paróquia e fala: padre, eu quero me confessar. Primeiro passo, isso é código de direito canônico, tá? Você fica o dia inteiro no celular, não sabe de nada. Primeiro passo, ele vai te escutar. E é uma escuta misericordiosa. Ah, mas meu pai não tem muita paciência. É claro, você vai contar a história desde quando você nasceu, você tem 80 anos. Ao invés de você contar o pecado, não tem padre que aguenta um saco desse. Porque para você contar que você traiu a mulher, você fica 40 minutos contando os defeitos dela, para o padre dizer: não, nem foi tão pecado assim, porque com essa mulher até eu trairia também. Então por isso que muitos sacerdotes não têm mais paciência de atender confissão, porque confissão não é direção espiritual e nem aconselhamento. Você vai com a listinha na mão e fala: eu, 1, eu, 2, eu, 3, eu, 4. E o padre pergunta: mais alguma coisa? E aí então ele te dá, depois de te ouvir, aconselhamento, chamado pela igreja de propósito de emenda. É um deverzinho de casa para você não pecar de novo. Chamado também no catecismo de graça santificante. Depois ele te dá uma penitência, que na verdade o nome correto é pena, para diminuir a culpa temporal, porque a misericórdia de Deus te abraça, mas os efeitos da culpa ficam. Então você precisa reparar isso. E depois de te escutar, diga aleluia, te dá uma direção ou um conselho, diga aleluia. Te dar uma pena a ser cumprida, diga aleluia. Ele levanta a mão e diz assim: pelo ministério que a igreja me, faz comigo, pelo ministério que a igreja me concede, eu te absolvo de todos, até os que você não conseguiu contar. Eu te absolvo agora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando ele pega na sua mão e você se levanta, se morrer ao sair da igreja, é céu direto, porque todos os seus pecados foram perdoados, em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado: viva a igreja católica! Tá, aí vem aquelas conversas de gente burra. Eu não confesso com padre, porque padre também peca. Então para que você vai no médico? O médico também adoece. Doutor, o senhor está me mandando tomar Novalgina, mas o senhor mesmo está tossindo, então não vou tomar Novalgina, porque o senhor está com a mesma dor que eu, não consegue curar nenhum, o senhor mesmo vai me curar. Não confesso com o padre porque eu conheço ele. Não confesso com o padre porque eu sei os pecados dele. Aí você foi muito além. Agora você é Deus e está julgando pessoas, inclusive sacerdotes. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o tamanho do problema? Em quanto tempo eu devo me confessar? Quando o catecismo da igreja foi escrito, numa escassez tremenda de sacerdote, no mínimo, uma vez por ano, para participar do tríduo pascal, na quaresma,
para Páscoa? Tem mais opção? Você não mora na roça nem na fazenda? É possível? Então 2 vezes por ano. Na Páscoa e no Advento para o Natal. Nossa, já está muito top. Agora, você não mora na roça, você não nasceu em 1500. Você tem padre à sua disposição, tem mais de um padre, sua cidade tem várias paróquias. Se você quiser, até imprudente você vai. É só ligar e agendar. Aí, passa a ser pecado toda vez que a sua consciência acusar que você está em pecado capital, grave ou mortal. Imediatamente você não pode comungar enquanto não se confessar. Agora você vai começar a confessar mais vezes de acordo com tanto você peca. Eu não te conheço, eu não sei. Eu teve fase da minha vida que eu estava confessando a cada 15 dias. Eu não durava 2 semanas. Teve fase da minha vida que eu estava mês sim, mês não. Estava voando alto, eu estava até legal. Nossa Senhora em Fátima pediu para que se confesse todo mês. Mas eu não vou colocar isso como regra. Porque às vezes a paróquia tem um padre e 20 mil habitantes. Eu já preguei em paróquia que tem uma paróquia, 40 capelas, um padre e 20 mil habitantes. Se eu mandar o povo confessar com todo mês, o padre vai morrer. Agora, alguém aqui acha que São João Paulo II foi santo mesmo? Só uma irmã ali que acha, o resto morreu. Eu estou pregando a igreja de crente, gente. Alguém pode me dizer se Papa João Paulo II foi santo mesmo? Ele confessava toda semana. Pode aplaudir. Eu fico imaginando a confissão do Papa João Paulo II. Esqueci de dar descarga, matei pernilongo, fiz xixi no chão. O cara não tem pecado. Rezava 3 rosários por dia, ficava 6 horas no Santíssimo. O que um cara daquele vai confessar toda sexta-feira? Me diga. Aí um monte de comedor de farinha igual a gente não sai da igreja. E tem 7 anos que não se confessa. Já tem demônio saindo de dentro da gente pelos ouvidos. Nossa, o pregador falou que tem demônio saindo de dentro da gente. Gente, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 23, 45. Quando a gente não se confessa, o pecado tende a reproduzir e se alastrar. Então você peca, não se confessa, isso vai gerando filhote, 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 filhote. Daqui a pouco você começa a respirar pecado, transpirar pecado, falar pecado, olhar pecado. Vai crescendo aqui tanto de fiotinho de demônio. E eu estou falando demônio porque São João diz que na segunda carta que aquele que peca se alia ao demônio. A carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, diz que quando a gente peca, a gente constrói contra nós mesmos um documento que nos condena. Ou seja, quando a gente peca, a gente se retira da presença de Deus e se apresenta na presença do diabo para ser parceiro dele, para caminhar com ele. Agora imagina a pessoa que tem 2 anos que não confessa, que tem 5 anos que não confessa. Outro dia eu fui pregar um encontro de casais, o moço falou que tinha 23 anos que não se confessava. Gente, o pecado está igual rato, está reproduzindo, está igual ninho de cobra. O problema é que o pecado mata a caridade. Quem não confessa não tem brilho no olhar, não tem sorriso nos lábios, não tem autoestima, não tem alegria, não consegue dormir. Não consegue, porque vai reproduzindo, reproduzindo. Fala para quem está do seu lado, vamos confessar, fala, vamos confessar. Alguém está me ouvindo? Não parece. Hoje eu vou terminar a noite fracassado, parecendo que eu estava pregando no boteco. Pergunta para quem está do seu lado, você está vivo ainda ou não? Nos 20 minutos que eu tenho, chegamos na Eucaristia. Jesus está apaixonado, diga amém. Ele está na Santa Ceia. São Tomás de Aquino diz que Jesus não tinha mais nada para dar. Então ele resolveu dar o próprio coração. Então ele pegou o pão e disse:
Toda vez que vocês comerem desse pão, é a minha carne que vocês estão comendo. Pegou o cálice e disse, eu estou trocando as palavras porque eu não tenho autorização de repetir as palavras da doxologia, que é a consagração da missa. Jesus agora pegou o cálice e falou, toda vez que vocês beberem desse cálice, vocês têm comunhão com o meu sangue. E ele continua dentro da Santa Ceia, são 4 capítulos. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida, e quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida em vós mesmos, porque a carne e o sangue que eu hei de dar é que vai dar vida para o mundo. Deixa eu explicar o que acontece aqui na missa. Acontece um fenômeno chamado, diga comigo, transubstanciação. Que são 3 palavras. Trans, substância, ação. Invertido, uma ação transpassou a substância. Então a aparência é de pão, o gosto é de pão, o cheiro é de pão, a essência foi transformada, uma ação transpassou a substância, transubstanciação. O cheiro é o mesmo, o gosto é o mesmo, a aparência é a mesma, mas quando sobe é pão, quando desce é carne. Agora ele pega o cálice e pronuncia as palavras da doxologia. Uma ação transpassou a substância, transubstanciação. O gosto é de vinho, o cheiro é de vinho, a aparência é de vinho, a matéria é de vinho, e na essência sangue. Sobe vinho e desce sangue. Jesus não falou, vocês vão beber vinho bento. Jesus não falou, vocês vão comer pão bento. Jesus falou, a minha carne é verdadeiramente carne e o meu sangue é verdadeiramente sangue. A única igreja que tem carne para comer e sangue para beber é a igreja católica, apostólica, romana. Com todo respeito, não dá para comparar uma ceia protestante da Santa Missa. É ridículo. Vou te dar alguns indícios para você entender. Primeiro, nós temos na Igreja Católica mais de 2.000 milagres eucarísticos. Quais são os 2 mais conhecidos? O de Corpus Christi. Um padre duvidava da Eucaristia, estava em crise, estava indo numa caravana, parou para dormir no hotel em Praga e foi celebrar uma missa no hotel. Na hora da consagração começou a escorrer sangue. Arrancaram os paramentos e levaram no Papa Urbano V. E ele diz, eis Corpus Christi. Nasceu a festa de Corpus Christi. E 60 anos depois foi promulgado que no dia de Corpus Christi a Eucaristia vai sair no ostensório, passeando pelas ruas com a multidão dizendo, não depende da sua fé, isso é um fato, é carne e é sangue, e ninguém, nem a ciência consegue contestar isso. Eu mesmo aplaudo, eu estou pregando para crente. Uau, 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 uau. Segundo mais conhecido do 2000, o de Lanciano. A ciência declarou, essa carne aqui é do coração, é do miocárdio, é de um judeu, é de Cristo. A hóstia se transformou, o sangue se transformou e a ciência declarou, tudo isso aqui bate com o Nazareno, o homem da túnica branca. Só que aí o sangue deu 3 coágulos.
Você pesa 1, dá tantas gramas. Você pesa 2, dá a mesma quantidade de grama. Você pesa as 3, dá a mesma quantidade de uma. Porque Pai, Filho, Espírito Santo, mesma natureza, mesma divindade. Os anos se passaram, quase 1000 anos, e a ciência todo ano vai lá e fala: esse sangue está fresco como de alguém que acabou de morrer. É a Igreja Católica. Primeiro detalhe, milagres eucarísticos. Segundo detalhe, eu trabalho com dependente químico, vai fazer 19 anos em janeiro. Hoje eu não tenho um padre dentro da minha casa, mas um dia eu vou ter, em nome de Jesus. Mas eu já morei numa fazenda com 60 dependentes químicos que tinha um padre. E na hora da missa, o padre consagrava vários cálices cheios de vinho. Pergunta para mim o que acontecia? Horrível, abre a boca, me pergunta o que acontecia? Tecnicamente falando, antes da missa, se um alcoólatra der o famoso primeiro gole no garrafão da sacristia, ele vai tomar os 20 litros de uma vez e vai beber inveteradamente, porque vai dar nele uma síndrome de abstinência alcoólica. Ninguém segura ele. Mas o padre consagrava vários cálices de vinho. E depois da consagração, o padre mandava todos os dependentes vir na fila e comungar no cálice. Aí a médica dizia: mas eles não são alcoólatras? E o padre dizia: mas eles não estão vindo beber vinho, eles estão vindo beber sangue. E ela: não acredito. E o padre falou: então observa. Vem cá, Sr. Moacir. Tomava 2 litros de pingo por dia, 35 anos de alcoolismo. Vem para a fila da comunhão. E o padre entregava o cálice. Corpo de Cristo. Sr. Moacir fazia assim, ó. Gluck, gluck, gluck. Entregava. Eu nunca vi em 19 anos ninguém beber no cálice e ir embora da fazenda porque teve vontade de beber. Mas eu vi muitos deles caindo de joelho dizendo: tem sangue na minha boca, tem sangue na minha boca, tem sangue na minha boca. Se você quiser provar que Eucaristia é corpo e sangue, não precisa de teologia. É só levar um alcoólatra na missa e der ele o vinho antes da consagração e depois. O dependente químico atesta. Fala para quem está do seu lado: não é mais vinho. Fala para quem está do outro lado: não é mais vinho. Não é. Mais um sinal interessante. Alguém aqui já recebeu um convite de casamento cujo pai ou a mãe da noiva é falecido? Nossa, você não é convidado para nada, você tem que estar feio para o seu lado mesmo. Então deixa eu te contar. Quando a gente é convidado para um casamento que o pai ou a mãe de um dos dois é falecido, então está escrito assim: a minha mãe é falecida, tá? Então está escrito assim: Angelina José da Rocha, entre parênteses, em memória. Fecha parênteses. O que é em memória? A minha mãe não vai estar presente no casamento. A gente não é espírita. Então, na hora do casamento do filho dela, a gente está lembrando dela. Fala para quem está do seu lado: mas ela não está aqui. Quando São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer: irmãos, o que eu aprendi eu transmito para vocês. Que na última ceia, Jesus tomou o pão, o cálice. E ele vai repetir as palavras da doxologia. Ele diz que Jesus no final diz: fazer isso em memória de mim. É memorial. Então nós não estamos lembrando da Santa Ceia. A Santa Ceia é transportada para cá. Entende? A minha mãe, nós estamos lembrando dela no casamento, mas ela não está presente aqui.
Em memória, com em memória é memorial. Significa que quando nós começamos a Santa Missa, a Santa Ceia é transportada para cá. Jesus é o Cordeiro, Jesus é o altar e Jesus é o celebrante. Então o padre é em persona. Portanto, a teologia da igreja diz que toda missa é a continuação da Quinta-feira Santa de uma missa que começou e nunca acabou. Então quando eu digo, eu não gosto de ir à missa, é porque missa é tudo a mesma coisa é seu nariz. Toda missa é a atualização da paixão, da morte e da ressurreição. Porque uma missa começou há 2000 anos atrás, na Quinta-feira Santa, e nunca acabou. A missa que a gente acabou de participar, ela é uma continuação da Quinta-feira Santa. E é por isso que na igreja protestante, na hora da ceia, é como a mãe que não pode estar no casamento. Eles oram, eles abaixam cabeça, eles lembram da ceia, mas na hora que come é bisnaguinha, seven boys e suco de uva. Mas quando o padre ergue o pão, nós não estamos lembrando da ceia. A ceia vem para cá, e não é pão, é carne, e não é suco, é sangue. Eu não estou criticando, eu só estou te contando. A Santa Ceia é como uma mãe que não pode estar no casamento. A gente lembra dela, mas ela não está aqui. A gente lembra da ceia. Diga amém. Mas a ceia não está aqui. É pão bento com suco e oração. Porque não tem? Pode abrir a boca para me ajudar? Eu estou quase morrendo já. Mas aí começa a Santa Missa. Diga comigo, aleluia. Em persona, o seu pároco vem. Rasga um véu aqui, diga amém. E a gente volta para aquela Santa Ceia na primeira missa que nunca acabou. E aí agora não é aquela mãe que a gente está lembrando. Agora a ceia está aqui. E quando Jesus diz que o sacerdote pode repetir o que ele repetiu em memória ou memorial, é Jesus que celebra no Padre. E não é mais carne, não é mais pão, é carne, não é mais vinho, é sangue. A pessoa que troca uma missa por um culto protestante precisa apanhar na cara. De quanto em quanto tempo eu devo ir à missa? É a mesma coisa da confissão. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1033, 1056, diz que por obrigação de fé, a palavra é feia, mas é isso mesmo, é preceito, é obrigação, é lei. Obrigação e a missa todo domingo. Então, para abrir a boca e dizer que é católico, no mínimo, e a missa todo domingo. Então, se você só vai à missa quando dá vontade, quando quer, e nem vai no domingo, então você não cumpre nem preceito. Se você não cumpre nem preceito, então não sei qual é a sua religião. A minha não é. Fala para quem está do seu lado, chupa essa manga aí, bebê. Então, se você vai à missa todo domingo para cumprir preceito, diga aleluia. Eu já te daria os parabéns, porque pelo menos católico você é mesmo. Agora cá para nós, só ir à missa domingo dá? É pouco, gente. Então se você puder ter comunhão diária, tenha. Se você puder ir à missa 2 vezes por semana, vá. Se você conseguir ir pelo menos sexta, sábado e domingo, vá. Se conseguir pelo menos sábado e domingo, vá. Mas não engana a Deus indo no sábado para não ir no domingo, não. Já que você nunca vai no sábado e vai no domingo também. Porque São Pedro Julião Emar, que é o patrono dos sacramentinos, que cuida do santuário de adoração santíssima pelo mundo inteiro, ele disse: ó católicos, o que quereis mais? Se tendes Eucaristia, já tendes tudo.
Então, quanto mais você comunga, mais curado você é. Quanto mais o casal comunga, mais harmoniosa é a relação do casal. Quanto mais o jovem comunga, mais fácil de ser casto. Quanto mais o profissional comunga, melhor profissional ele é. Quanto mais vínculo com a Eucaristia, mais sarado, mais sabedoria, mais discernimento, mais autoridade, mais óleo de águia, mais alegria, mais equilíbrio, mais parresia, mais... Entende? Se você entendeu que a Eucaristia é tudo isso, você não vai querer ir mais do que de vez em quando? Que Deus nos abençoe.